Então, agora está gravando. Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à 18ª Semana Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática, da UFNT, campus de Araguaína. Também ao 9º Encontro Regional de Educação Matemática, ao 5º Encontro de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação e Educação Matemática, que tem como tema o impacto das pandemias na formação e no trabalho docente, dos desafios à produção de conhecimento. Hoje teremos a honra de receber o professor José Carlos, que vai fazer a palestra cujo tema é Como colorir um mapa e vigiar um museu. E antes de passar a palavra para o professor, vou falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Então, o professor José Carlos, ele tem graduação em bacharel pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem mestrado em matemática na área de análise pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutorado em matemática em análise pela Universidade de Brasília, e atualmente é professor adjunto do curso de licenciatura em matemática da UFNT Campus de Araguaína. Professor, muito obrigada pela palestra e agora eu passo a palavra. Muito obrigado, professora Renata, pela introdução maravilhosa. Eu estendo também os agradecimentos à comissão organizadora por estar proporcionando esse momento de compartilhamento, né, de conhecimento. A CEMAT sempre nos proporciona isso, e eu quero agradecer a comissão, na pessoa da professora Renata, na pessoa do professor Adriano, tá? E eu vou estar conversando um pouco com vocês hoje sobre um tema, na minha opinião, muito interessante, no mínimo muito interessante, tá? Que despertou minha curiosidade lá em meados de 2007, tá? Em meados de 2007, tem muito tempo, eu estava no segundo ano da graduação, né, terceiro período, e eu ouvia em alguns seminários a palavra teoria de coloração de mapas, e eu não sabia o que aquilo era de fato, e nunca tive a oportunidade de assistir um seminário para tirar essa dúvida, tá? E então surgiu uma proposta de orientação de TCC, que é da aluna Sara Miranda Barbosa. Oi, pode falar. Professor, a Esté Malfa não consegue ouvir. Será que é algum problema? Todos conseguem ouvir o professor José Carlos? Eu acho que é com ela, Para mim tá ok o problema, acho que é no dispositivo dela. Aqui tá ok também. Talvez sair e entrar de novo, Stephanie. Talvez ela deveria entrar novamente, sair e entrar novamente. Isso. Então, exatamente, Adriana, o Teorema das Quatro Cores, tá? Apesar de o Teorema das Quatro Cores, de fato, ser verdadeiro, a gente vai discutir aqui o Teorema das Cinco Cores, ok? Então, foi quando a aluna Sara Miranda Barbosa me convidou para orientar, eu entreguei para ela, como eu sempre faço com os meus alunos, perguntei do que ela gostava, ela falou que não tinha ideia de tema, e aí, então, eu perguntei se eu podia sugeri então o livro The Proofs of the Book, tá? Que tem vários temas interessantes, vou colocar aqui depois. Que bom, Sistema Alpha, que bom. Vou colocar aqui depois a referência para vocês, professores que quiserem trabalhar, tem muitas aplicações, muitas coisas interessantes, números primos, grafos, geometria, análise, coisas que a gente não vê comumente, né, que, na minha opinião, dão ótimos temas aí de TCC. Tá? Esse foi um. Então, é o capítulo 37, 38, tem coisas que a gente usou dos dois, e a gente desenvolveu, então, o TCC da Sara, aprovado com louvores e tudo mais, né,
pela banca pelo professor Matheus e a professora Renata, que intitula-se Teoria de Grafos, ou dos Grafos, né? Então, como colorir um mapa e vigiar um museu. Eu não sei se o repositório online da UFT está funcionando para vocês baixarem, mas eu já deixo aqui, por exemplo, o meu contato. Quem quiser, eu passo com o maior prazer, viu? Eu vou colocar aqui no cantinho meu contato. Ele é o jc.oliveira@uft.edu.br, tá? jc.oliveira@uft.edu.br. Daqui a pouquinho eu vou virar a página para ficar maior. Isso, Wesley, obrigado. Esse aí é o meu contato. É só mandar para mim, professor, eu gostaria de ver o TCC da Sara. Lá tem tudo que eu vou falar aqui de forma bem... nós tentamos fazer, né? A Sara tentou fazer de forma bem didática, bem relativamente elementar, né? Com desenhos, ela preferiu colocar, e a banca adorou a ideia. Eu fui contra e a banca adorou, então é bom saber disso. Colocar todos os desenhos que ela fez para a compreensão do tema. Interessante, né? E o argumento dela foi, professor, esses foram os desenhos que eu entendi. Então, acho interessante colocar essas figuras, né, que me fizeram compreender o tema, para que outros também possam entender, né? Talvez isso facilite de fato. E aí a gente colocou, então, o TCC está bem explicadinho. E o TCC traz coisas que eu não vou falar aqui por questões de tempo mesmo, né? Apesar de ser uma palestra que nos deram aí, uma boa notícia de 2 horas, né? Não que a palestra seja completamente preenchida nesse tempo, mas é um tempo que nos fornece aí, proporciona um tempo maior de fala, né? Mas eu não vou tomar esse tempo inteiro, prometo, tá? E lá, por exemplo, tem uma parte que eu não vou trazer, que é a parte histórica da coisa, né? Como o problema surgiu, né? Em que ano, em que data, por quê, quem fez a conjectura, quem se perguntou, onde, como, né? Quantos anos depois a resposta foi dada, tá? Então, lá traz isso bem detalhado no capítulo Panorama Histórico. Tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês darem uma olhada, para que a gente tenha um tempinho aí, né? Esse aqui é o TCC da Sara. A gente motiva com figuras, né? Eu vou tentar fazer aqui também, em um breve histórico das teorias de coloração e de grafos. E aí a gente vai falando quem fez, quem respondeu, quem estava errado, quem estava certo. Tá? E sempre tentando motivar o leitor sobre esse tópico. E aí a gente começou a estudar coloração, eu e a Sara. Quando eu falo eu estudei de verdade, porque eu não sabia, né? Foi desafiador, assim. Né? Foi um tiro que a gente dá. Claro que o professor, a experiência dele faz ele olhar de forma diagonal para a coisa, para o completo, e falar para o aluno, olha, dá para a gente fazer, se não der, a gente para aqui já está bom, se a gente puder continuar, tiver tempo, por conta da pandemia, problemas técnicos, a gente vai para frente, faz isso, faz aquilo. O orientador consegue fazer isso, mas tirando esse olhar na diagonal do orientador, foi um desafio, porque eu tive que também aprender os conceitos, aprender coisas novas, e é bem bacana. E o fruto disso é estar passando para vocês um título curioso. Quando eu divulguei no Instagram, vários alunos egressos, outras pessoas, familiares, perguntaram, ué, você abandonou a matemática? Tem matemática por trás disso? Cara, que coisa, como assim vigiar um museu? Como assim colorir um mapa, né? Então, é um tema que chama atenção, porque ele, bom, diretamente pelo menos diretamente eu olho e falo, não tem matemática por trás, né? Assim, pelo menos diretamente, né? Qual seria a matemática? Que matemática o professor vai estar conversando a respeito, qual o conteúdo e tudo mais. Tá? Bom, feita essa introdução, eu tive a brilhante ideia de escrever a palavra colorir. O Wesley tá aí, né? Que foi o design aí da semana acadêmica, deve estar rindo de mim, mas foi a palavra colorir, eu escrevi colorido, e vigiar, eu botei esse olho. Então, a ideia é genial, assim, os designers de plantão ficam perdidos com a genialidade do professor.
mas para trazer uma coisa diferente, né? E aí, a parte de vigiar o museu surgiu com iniciativa, né, da própria aluna Sara. Ela falou, professor, eu acho que a gente pode trazer mais valor ainda ao trabalho. O trabalho já estava quase pronto, faltava, assim, 3 semanas para a gente finalizar o semestre. E aí a gente, então, começou a estudar, aplicar teoria de coloração, que a gente já tinha desenvolvido, em outro tipo de problema, que o próprio livro The Proofs of the Book faz, tá? Eu falei, Sara, bora, então, a gente está aí para isso. Aí estudamos novamente um novo problema e deu certo. Ela escreveu bonitinho, ficou direitinho e está no TCC dela esses dois teoremas, né? Primeiro eu vou falar sobre a teoria de coloração de mapas, ok? E depois da teoria de coloração de mapas, eu vou aplicar essa teoria para resolver o problema de vigiar um museu. Tá? Bom, por ser um TCC, né, de onde eu tirei tudo isso, da Sara, egressa hoje do curso de licenciatura em matemática, por ser um TCC, em uma palestra foi muito desafiador fazer uma coisa sintetizada, didática, sabe? Eu fui preparando a palestra sempre com esse olhar, né? Do tipo, como que o meu público vai entender essa parte, né? Não, essa parte está complicada. Como é que eu vou fazer para explicar isso? Tá? E foram aparecendo muitas definições, mas eu peço para vocês aí manterem um nível de concentração. Concentração é exercício, tá? Exercício mental, exercício mesmo. Manter uma concentração para a gente ir caminhando bem devagar na palestra. Eu até pensei em dar um mini curso, talvez em outro momento eu dê um mini curso, acho que é mais apropriado por questões de quantidade de definições de resultados, mas eu acho que não vai ficar enfadonho, não. Na minha opinião, não vai ficar enfadonho, não. Vou fazer tudo para não ficar, ok? Antes de dar continuidade, eu peço que vocês, a qualquer momento na minha palestra, nessa conversa, nesse diálogo, público palestrante, que vocês, se quiserem falar, se quiserem pontuar, se quiserem perguntar, só levantar a mão, a professora Renata me direciona o nome de quem levantou, faz essa fila aí, eu acho que o próprio Google Meet faz, que eu vou respondendo. Óbvio que se 50 pessoas levantarem a mão, a gente tem que fazer um jogo de cintura para, pelo menos, finalizar a palestra, mas todas as dúvidas vão ser respondidas, ok? Mesmo que a resposta seja não sei, vamos pensar, tá? Mas todas vão ser respondidas. Ok. Aqui aconteceu o que eu temo, que é quando o meu tablet, ele hiberna, né? E ele desligou aqui, mas eu já vou entrar, tá? Novamente. Pronto, e aí eu compartilho com vocês. Eu botei o máximo de tempo, não sei por que ele hiberna tão rápido. Ok. Bom, a teoria de coloração, como eu falei para vocês, ela surge uma pergunta sobre o mapa da Inglaterra. Eu não vou citar nomes, não vou citar data, tá? Ela é relativamente uma teoria nova, tá? Apesar de usar a teoria de grafos, que eu vou falar daqui a pouco, que é uma teoria mais antiga, mas a pergunta que faz surgir toda essa discussão, ela se dá no mapa da Inglaterra. Vocês estão vendo ele aqui, em amarelo, tá? E a pergunta que foi feita é, como que vocês pintariam o mapa, esse mapa da Inglaterra, ou qualquer outro, depois a gente vai generalizar, como que vocês pintariam esse mapa de tal forma que os estados que fazem fronteira um com o outro, que são limítrofes, não possuam a mesma cor? Professor, é simples, escolhe aí 300 cores e pinta cada estado por uma. Show de bola, você fez uma coloração. E aí a pergunta que não quer calar é,
qual é o mínimo de cores que você consegue fazer isso? Pintar um mapa na Inglaterra, ou qualquer outro mapa, dentro dessa condição de que estados, ou municípios, ou cidades limítrofes não possuam a mesma cor, tá? Que é o desafio. Tá? Ou seja, qual é o número mínimo de cores que você consegue pintar o mapa da Inglaterra? Depois, o mapa do Brasil. Depois, o mapa da Ásia. Depois, qualquer figura plana que você consiga dividi-la em regiões. Olha só, qualquer figura. Depois, qualquer mapa. Tá? Será que existe um teorema que você, um resultado que você consiga generalizar, dizendo, olha, qualquer figura eu posso pintar com 183 cores, 110, 8, 15, 5, 4, 2, tá? Ou não tem? Então, a gente vai discutir isso. Quem fez essa pergunta, 3 anos depois, no TCC da Sara tem bem explicadinho isso, ela foi respondida, tá? E após a pergunta da coloração, a pergunta que surge no TCC é como que você, dono do museu da cidade de Recife, você quer economizar dinheiro, é o que todo mundo quer fazer, contratar guardas que fiquem em guaritas, sentados em cadeiras, então um ponto fixo, os guardas, eles conseguem só olhar 360 graus, só rodar, tá certo? Eles não saem para frente e para trás, não fazem patrulha, eles só conseguem 360 graus. Guardas ou câmeras de 360 graus, não importa. Você quer contratar esses guardas, esses vigias, e você não é besta, não quer gastar o máximo de dinheiro. Coloca um guarda a cada 10 metros. Essas coisas não fazem muito sentido. Você quer diminuir, na verdade, o seu investimento, né? Para você poder fazer o mesmo trabalho com menos custo. Ok? E então você colocaria uma guarita aqui, por exemplo, um guardinha aqui, ele conseguiria ver tudo isso, né? 360 graus, tá? Aqui, por exemplo, se tivesse uma porta, ele não veria, e a pessoa poderia entrar e roubar uma joia, um artefato precioso, valiosíssimo, um quadro, uma arte, um fóssil, tá? E você perderia. Então, aqui não pode, esse guarda aqui não vê tudo, então vou colocar mais um guarda aqui. Outro aqui, ou no meio, por exemplo, mas esse no meio não vê aqui. Tá? Essa é a questão que surge, que a gente vai usar coloração para poder responder também essa questão de vigiar o museu. Ok? A questão que muito me chama atenção na matemática, uma delas, né, é o fato de você ter um problema da realidade, um problema prático, não necessariamente envolvendo conceitos já definidos na matemática, por exemplo, números, funções. Você não tem nada disso, você tem um problema que está ali e você diretamente não consegue enxergar qual parte da matemática usar. Isso é muito comum. Esse é um tipo de problema, por exemplo, né? Como é que você consegue pintar, vigiar, né? Quantas cores, tá? Que você não consegue enxergar diretamente a solução, né? Qual teoria usar. Então, essa é uma parte da matemática que me fascina muito, e é você ter o problema prático e responder esse problema prático com uma teoria ou desenvolvida ou uma teoria já existente. Tá? Ou uma teoria já existente. A pergunta é qual a teoria que eu vou usar para dar essas respostas para vocês. Qual a teoria que eu vou usar? Bom, eu vou usar aqui, discutir com vocês, uma teoria desenvolvida por ninguém nada, ninguém menos que Euler. Eu aposto que vocês já ouviram falar dele, né? É uma teoria que foi desenvolvida por ele. Falar sobre Euler, eu precisaria de coração, pelo menos de falar de forma bem precisa, uns 2 anos, 1 ano, para falar quão grande ele foi na matemática, na física, tá?
tem mais de 860, 70 trabalhos. Na época dele, todos os seus trabalhos correspondiam a 1/3 do que existia de matemática e física. Não à toa, alguns selos, notas, né, fazendo homenagens ao grande matemático que ele foi, colocavam aqui, ó, a imagenzinha dele, algum teorema aqui, que a gente vai usar hoje, inclusive, tá? Em homenagem a 200 anos da sua morte, esse é um selo alemão. Já pensou você ter uma nota com a sua imagem, né, a nação fazendo uma homenagem a você, a como você foi importante, né, naquele momento, nas suas descobertas, né, os problemas que você resolveu. Tinha, então, a nota de 10 francos suíços, o rosto de Euler aqui, tá? O rosto de Euler. Ele nasceu em 1707 e morreu em 1783. Na União Soviética, depois de 250 anos da sua morte, teve um selo em homenagem a ele também. Tá? E Euler, se eu for falar aqui de 5 minutos, 10, em 1 hora sobre o grande matemático que ele foi, eu vou deixar para trás 90%, 95% de tudo que ele fez, não vou conseguir dizer da sua grandeza, né? Então, eu coloco para vocês aqui no chat umas coisas do Wikipédia, tá? Para vocês darem uma lida. Vocês vão precisar aí de dados móveis para passar o Wikipédia para cima, de tão grande que é, né, sua biografia, suas descobertas, inclusive não fala nem de 1/50 do que ele fez. Tá? Sobre esse cara, esse matemático, Euler, ele na cidade de Königsberg, a Isa está aí, se eu falar errado, Isa, você me perdoa. Königsberg, na Prússia, a cidade era dividida, acho que todos já ouviram falar desse problema. A gente fez um TCC, eu e a Ruth, se eu não me engano, 2016, 2018. A Ruth, nós estudamos teoria de grafos, dos grafos também, com uma abordagem totalmente diferente do TCC da Sara. Tá? Ela estudou caminhos mínimos em grafos eulerianos, né? Tem diversas aplicações, e a motivação do TCC dela é exatamente esse probleminha que você tem uma cidade, tá, dividida em distritos, bairrozinhos assim, né, que cruza ali dentro um rio, e nesse rio tem 7 pontes, tá, desse formato. Vou dar um zoom para vocês. Melhorou, né? Daqui a pouco eu vou virar o tablet, viu? Só depois dessa página aqui. E aí a pergunta que trouxe inquietação para o povo, era a seguinte: será que eu consigo sair de um distrito, por exemplo esse, passar por todos os distritos, sem repetir, e voltar para o mesmo lugar sem repetir o distrito? Por exemplo, para cá, já deu ruim aqui, né, que já vou repetir. Para cá, já se eu voltar aqui, eu repito também, né? E voltar para o mesmo ponto de partida, tá? Esse foi um problema que suscitou na época, e alguns acreditavam que sim, outros acreditavam que não. Vários davam palpites, né? Mas quem resolveu foi Euler, sendo o pioneiro aí da teoria dos grafos, e ele desenvolveu a teoria para responder essa questão. E a gente responde lá, quando a gente estuda grafos eulerianos do TCC da Ruth, que não é possível. Claro que a gente prova utilizando o teorema, né? Em grafos eulerianos, onde tem caminhos que você sai e não repete vértices e volta para o mesmo ponto, você precisa ter uma condição nos seus vértices, que aqui não tem. É si somente si. Tá? E então essa teoria passou a ser usada não apenas para resolver, óbvio, esse problema, mas aí para diversas outras aplicações. Internet, economia, o que você quiser não, né?
muitas coisas que a gente nem imagina, você consegue encontrar a teoria de grafos, tá? Dos grafos, se preferir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar agora, acho que vai melhorar para vocês aí. Tá melhor, né? Acho que o zoom foi... Bom. Então, a teoria utilizada é a teoria dos grafos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um apanhado de definições com muitos exemplos, tá bom? E a gente vai caminhando para resolver o problema. Então, tenham em mente o problema, viu? Tenham em mente o problema. Qual é o problema? O problema é como vocês pintariam um mapa do Brasil, por exemplo, como vocês pintariam um mapa do Brasil sem que estados que fazem fronteira, Espírito Santo e Rio de Janeiro, não podem ter, por exemplo, as mesmas cores, porque eles fazem fronteira. Bahia e Espírito Santo também. Estados limítrofes, eles não possuem a mesma cor. Professor, é simples, escolhe 26 cores diferentes e pinta. Perfeito. Agora pensa de outra forma, tirando o Distrito Federal. Pensa de outra forma. Qual é o menor número de cores que você conseguiria pintar nessa condição? Esse é o problema, viu? Qual é o menor número de cores que eu consigo pintar um mapa nessa condição? Tá? Depois eu vou motivar o pensamento para vigiar o museu. Vigiar o museu é bem rápido, bem direto, a aplicação é bem direta desses conceitos que a gente vai fazer da teoria dos grafos. Então, eu preciso falar com vocês desse objeto que é o mais importante para a gente, que são os grafos. Tá? Bom, eu não sou perito em grafos, poderia chamar aqui amigos meus que estudam isso, que fizeram mestrado, doutorado na teoria dos grafos com grupos, com álgebra, para falarem aí com mais propriedade. Eu vou falar de forma bem específica e dentro daquilo que a gente precisa para provar o teorema. Tá? Eu não vou entrar em detalhes minuciosos, detalhes aprofundados da teoria, de forma alguma, viu? É mais uma palestra de divulgação, né, de conversa e tudo mais. Tá? Então, algumas definições. Eu botei 2 livros que a gente usa, tá, que é o Fomin, a Experiência Russa, que tem, rapaz, vários exercícios interessantes. E, além dos exercícios, eles antes trazem o aparato necessário para respondê-los, mesmo que essa bagagem seja curta, ele indica referências, tá? Então, bem legal o Fomin. E esse Basic Graph Theory, que traz a teoria dos grafos de forma introdutória, que a gente usou no TCC da Sara. Então, definição, o que seria grafo? Olha que interessante, olha como é essa definição. Grafo é a união de 2 conjuntos. Conjunto dos vértices com o conjunto das arestas, que eu estou chamando de A. Tá? Então, eu preciso de um conjunto não vazio de vértices. Eu estou chamando de vértices porque eu já conheço a geometria da coisa. Eu poderia chamar de qualquer outra nomenclatura. Conjunto de elementos, conjunto de pontos, conjuntos de objetos, qualquer coisa. Vértices porque eu já sei que eu vou usar geometria no final das contas. E aresta porque eu também já sei da geometria, que são coisas que ligam vértices, né? Mas poderia ser qualquer outra nomenclatura. Agora, nesse momento, não tem a necessidade nenhuma da geometria. Agora é teoria de conjunto só. Tá? Olha que interessante até a definição de grafo. Você precisa de 2 conjuntos, tá? Um conjunto chamado vértices, que é pela letra V, e o conjunto de arestas. O que são esses conjuntos? Primeiro, vértice é simplesmente um conjunto não vazio. E arestas, o conjunto das arestas, né, são os subconjuntos do conjunto V com cardinalidade 2, que possuem 2 elementos. Então, exemplo. Se eu pego V, tá? V. Deixa eu diminuir o conjunto V aqui. É o conjunto dos computadores do LMAT. Não sei, acho que tem ainda os computadores lá, né? Não vou botar a quantidade correta, tá? A quantidade pouco importa aqui.
chamar computador, vou chamar o nome C1, C2, C3, C4, 4 computadores. Tá? Tem sim, né, Adriano? Que bom. Então, tem os computadores Alimate, renomeei cada um, C1, C2, C3, C4, o nome pouco importa também, poderia botar computador 1, computador 2, computador da esquerda, computador da direita, não importa isso. Tá? E o conjunto de arestas, lá e pergunto para o técnico que fala quais são os computadores desses 4 aqui que estão conectados entre si por uma rede. Tá? Seja a rede wireless, seja por cabo, não importa. Ah, todos estão. Tá, vamos pensar num caso diferente. Vamos pensar que o C1 esteja conectado com o C2. Então, C1 está conectado com o C2. Mesmo que os 3 estejam, tá? Eu separo com cardinalidade 2. Eu não quero... Ó, pensar, por exemplo, eu poderia até colocar assim, ó, em C3 com C2. Ou seja, todos estão conectados, né? C4 não está, não. Deixa o C4 lá parar. Chegou agora, está sendo instalado, né? Então, eu tenho um conjunto não vazio, é só essa condição que eu peço, tem vários elementos. E eu tenho um conjunto de arestas. Arestas que eu preciso definir. O que é o conjunto de arestas? Os elementos do conjunto A, arestas, eles são formados por 2. Cada elemento é um subconjunto de V, formado por 2 elementos. Então, você escolhe os 2 elementos aqui. Tá? C1, C2, C2, C3. Claro que o problema que eu coloquei é um problema que envolve rede de computadores, né? Quais computadores estão conectados a uma rede? Eu poderia falar quais são os usuários do Facebook que estão conectados via, por exemplo, interesse em gatos. Eu estaria lá. Eu gosto de gato, tenho 2. Zé Carlos está conectado com a Renata, está conectado com um cara dos Estados Unidos, que foi palestrante no evento de álgebra. Esse cara está conectado com a Rússia, que adora gatos, curte páginas e tudo mais. Então, é colocado um problema e você tenta olhar via grafos. Tá? E entendam aqui que ainda não tem nenhuma geometria, puramente teoria de conjuntos. Okay? Esses conjuntos são, eu vou colocar, definir como assim, cardinalidade 2, UV, 2 vértices, tá? Ou apenas VU, o V por simplicidade, não tem... Só para facilitar, né, para quem está lendo. E a gente vai dizer, então, que quando você tem um elemento V, uma aresta, então a gente vai dizer que V e U são vértices adjacentes, ou V é adjacente a U, ou U é adjacente a V. A princípio, né, tem incide aí também, a aresta, o V incide em U e em V, né, a aresta sai, incide em U e incide em V. Tá? Então, como eu falei, a princípio eu não tenho nenhuma geometria nessa coisa aqui que eu acabei de falar para vocês. Tá? Mas a gente pode pôr uma geometria. Da seguinte forma, a gente chama os vértices como pontos, então esse aqui vai ser o C1. Deixa eu fazer assim, deixa eu diminuir esse tamanho. Vou colocar aqui no cantinho. Pronto. Os vértices eu posso colocar como pontos. Tá? Esse é o computador 1, esse é o computador 2. Não importa se você quer botar o computador 2 aqui, ou aqui. Ou aqui. Tá? Não importa. Tem uma parte da teoria dos grafos que estuda grafos isomorfos e tenta ver quais são as propriedades que se preservam via esse isomorfismo. Mas não vai estar nesses detalhes, não. Tá? Posso botar o C2 aqui, posso pôr o C3 aqui, ou aqui. Tanto faz. Tá? C3, C4. Okay? E eu posso pensar nas arestas como segmentos de reta. Por exemplo, ó, o C1 está ligado ao C2. Então, o C1 está conectado ao C2. Tá? Poderia ser assim, um segmento de reta. Ou poderia ser assim também, uma curvinha. Algo desse tipo. Mas, via uma propriedade, os dois estão conectados. Qual é a propriedade? Um está conectado ao outro via uma rede. O C1 está conectado com o C3 também. E o C3 está conectado com o C2. E o C4 está sozinho. Então, esse grafo, a união desses dois conjuntos, eu posso representar dessa forma, que é a definição precisa, ou dessa outra forma.
que é a definição mais geométrica. Tá? E aí, com a definição geométrica, a gente pode falar sobre várias coisas, inclusive sobre coloração. Tá? A definição geométrica auxilia demais para resolver certos problemas, viu? Coloração e vigiar um museu são exemplos de problemas que são resolvidos quando você olha grafos com o olhar da geometria. Tá? Bom, uma coisa que eu vou falar aqui é sobre os grafos planares. O que são os grafos planares? Professor, aqueles que são desenhados no plano? Sim, além disso tem uma outra condição. Qual seria a condição? Primeiro, né, grafos no plano, vou escrever aqui. Grafos no plano. Ah, professor, tem grafos que... você pode pensar em grafos tridimensionais, né? Grafos que percorram, por exemplo, 3 dimensões. Você pode pensar nisso. Tá? Ou mais de 3 dimensões, por exemplo. Na nossa teoria, como a gente quer mapas, e mapa é algo plano, a gente não precisa lidar com o fato de poder acontecer isso daqui, né? Tem um pontinho aqui, tem outro aqui, igual esse que a gente acabou de fazer. Aí você tem uma aresta que une esses dois. Aí a outra aresta, ela poderia vir, né, aqui, passar por baixo dessa, tá vendo? Subir um pouco e conectar o outro ponto. Tá? Esse tipo de... é um grafo tridimensional, mas esse tipo de grafo a gente não vai mexer. A gente não precisa dele nesse contexto, porque os mapas, né, e planta de museu são coisas planas. A gente não precisa do tridimensional. Inclusive, essa hipótese de ser planar no plano entra de sola na demonstração do teorema. Porque vai aparecer algo desse tipo aqui. Eu vou ter um ponto dentro de uma região e vou ter um ponto fora dessa região, no exterior mesmo. No exterior. E vai ter um caminho que sai desse ponto e passa para unir no ponto exterior. Né? E a gente sabe que esse caminho é uma coisa curvinha contínua, e como é planar, ele não passa por baixo aqui, né? Vem por baixo, depois volta para cima e encontra. Não acontece isso. Pelo contrário, ele cruza em algum ponto o caminho que define essa regiãozinha aí, lado interno e lado externo. Tá? Então, essa hipótese, ela entra de sola, e além de ser grafos no plano, as arestas não há cruzamento de arestas. Tá? Então, por exemplo, vamos voltar nesse grafo aqui. Se você bota aqui C4, C2, por exemplo, nessa configuração que eu fiz aqui, esse cruzaria. Certo? Esse grafo aqui cruzaria. Você poderia desenhar assim, claro, né? Também. Tá? Não tem nenhum problema. Mas esse grafinho que eu desenhei aqui, ele cruza essa aresta e, portanto, esse grafo não é planar. Se eu coloco um vértice aqui, pessoal, ele se torna planar. Não tem cruzamento de aresta, tá vendo? A aresta com, por exemplo, se aqui tivesse um C5, um pontinho preto aí, C5, tem o C4, C5, C5, C3, C5, C1, C1, C2, normal, não tem cruzamento de arestas, tá? Se eu tiro o C5 e coloco essa configuração, você tem cruzamento de arestas, e, portanto, esse grafo não é na nossa definição planar. Tá? Então, grafos no plano, grafos planares, você desenha no plano. Tem gente que estende isso à esfera, à casca da esfera, né? Por causa da projeção estereográfica. A esfera, exceto de um ponto, o polo norte, por exemplo, né? E o plano, você tem muitas propriedades que se preservam, tá? Por causa da projeção estereográfica, é um homeomorfismo. Mas, novamente, não vou entrar nesses detalhes. A gente está no plano bonitinho, a gente quer pintar mapas. Só isso. Vamos lá, agora vem um bocado de definição sobre esse objeto geométrico. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Tá tudo bem aí? Professor Rogério? Fernanda Campelo? Professora Renata? Então tá, qualquer coisa me avisem, viu? Vamos lá. Definição 1.
você tem dois vértices de um grafo. Aquele desenhozinho lá, grafo G. Tá? Deixa eu falar uma coisa antes, que a gente só vai admitir aqui grafos com finitos, tá? V é finito. Eu não quero, de forma alguma, lidar com infinitos vértices. Tá bom? Não quero, de forma alguma, lidar com infinitos vértices. Esse conjuntinho aqui é finito. Assim como um mapa, né? Um mapa de um país, você tem finitos estados. O mapa de um estado tem finitas cidades. O mapa de uma cidade tem finitos bairros. Tá? Inclusive, no TCC da sala, a gente faz com a cidade de Araguaína, ou Tocantins, a gente dá uma coloração para o estado do Tocantins, bem legal. Então tá, então a gente está com grafos planares, não tem cruzamento de arestas, eles são desenhados no plano, a gente tem a geometria, agora a gente começa a definir conceitos para não ficar toda hora explicando o que a gente está fazendo. Tá? Então o que a gente faz agora? A gente define o que se chama de passeio. O mais importante é caminho. Tá? O que é um passeio? Um passeio é uma sequência que sai de um vértice A e termina em B, que alterna vértices e arestas. Então, você sai de um ponto, vai, sobe, desce, para o lado, para o outro, volta, cruza, né? Tá? Para em B, sai de A, independente do que você faz, alternando vértices e arestas, você vai e volte várias vezes, depois você para em B. Isso é um passeio. Um caminho é um passeio com uma condição extra. Você não pode repetir as arestas e os vértices. Então, você sai do A e chega em B sem repetir, fazer um retorno, tanto nos vértices quanto nas arestas que você já tenha percorrido. A caminho é mais específica, um passeio mais elaborado, né? Pensa, por exemplo, um caminhão de lixo, né, que as ruas sejam arestas conectadas por vértices, exatamente onde termina uma rua e começa a outra. Pensa que um caminhão de lixo saia da garagem e tenha que voltar para a garagem, e ele consiga passar em cada rua uma única vez. Olha a economia de gasolina, por exemplo, né? No melhor cenário possível, né, que não tenha trânsito, você não vai sair com um caminhão 6 da tarde em São Paulo, algo do tipo assim, você, né, fora essas outras variáveis, um pensamento ideal do problema é que o caminhão percorra todas as ruas da cidade de Araguaína, que não repita as ruas, né, ou seja, ele passa em todas e retorne para a garagem. Você teria economia máxima de gasolina, né? E aí eu propus para a Ruth, para a gente ligar para a prefeitura de Araguaína, perguntando a respeito desse tipo de problema, no TCC dela, durante a elaboração do TCC, mas acabou não dando tempo, eu não sei o que houve, a gente mandou até e-mail, a Ruth mandou e-mail, mas não respondeu, eu não lembro direito, mas é um problema interessante, né, que a gente ia pegar o mapa do trajeto dos caminhões de lixo, ou de um deles, pelo menos, a gente ia calcular o gasto de gasolina, eu acho que eles têm esse dado, anual, e ver como que a gente economizaria gasolina mudando o trajeto e colocando para passar em cada rua uma única vez, ou o mínimo possível. Tá? O TCC da Ruth, ela trabalhou com grafos procurando o caminho mínimo. Né? Então, cada aresta tem um peso. Cada aresta tinha um peso. E aí, com esse peso, você conseguia definir qual seria o caminho, dentro desses pesos, o caminho mínimo para percorrer o grafo até um determinado vértice, para percorrer, considerando esses pesos. Tá? E acabou não dando certo, um projeto aí bacana, né? Seria interessante estudar, dar um retorno aí para a sociedade, seria legal. Então, o caminho é um passeio mais específico. O que é a definição de conexidade em grafos? Parece um nome bonito, né? Difícil, mas não é. Não tem nada de complexidade, assim. Se você pegar um vértice sobe, se não for planar, cruza, vamos pensar nos planares. Tem por meio,
faz assim, tá bom? Junta aqui um grafo. Se você conseguir, ele pode ser que ele tenha pontos, né, desse jeito, tá? Pronto, esse grafo G aí. Eu tenho vértice e tenho arestas. Tá aí, bem definido, segundo a definição que a gente deu lá em cima. Se você conseguir, para qualquer vértice, todos os outros vértices forem conectados por um caminho, tá? Por exemplo, se eu pegar esse grafo aqui, fazer assim, subiu aqui uma... Aqui. Vou apagar esse daqui, aqui embaixo tem... Por exemplo, esse daqui. Se você colocar um caminho aqui, deixa eu mudar de cor, tá? Esse grafo aqui, ó, só esse. Tá? Qualquer vértice, ele é conectado a qualquer outro, tá, por um caminho. Então, esse U aqui, por exemplo, é conectado a esse V. Qual caminho? Esse aqui, ó, vem, volta, sobe, pronto. Tá. Esse caminho em V. Ah, poderia pegar, por exemplo, não esse V. Poderia pegar esse aqui, por exemplo. Tá. Aí você faz o mesmo trajeto, só que ao invés de você ir para baixo, você vai para o lado. Tá? Quando você puder fazer isso com todos os pontos do grafo, ou seja, todos os pontos estão conectados via um caminho, a gente vai chamar esse grafo de conexo. Para não ficar falando toda hora, seja G um grafo em que todos os vértices estão conectados por um caminho. A gente dá esse nomão em português, a gente reduz, compacta para conexo. Tem a ver com a parte da análise de conexidade de conjuntos. Tá? Você não pode dividir, fazer uma cisão trivial. Então, a palavra ela é bem posta. Né? Então, eu vou chamar os grafos com essa característica de grafos conexos. Tem grafos que não são conexos. Ó. Esse aqui, por exemplo, o nosso exemplo primeiro, ele não é conexo. Você não consegue sair de C4 e chegar em C1, por exemplo. Consegue? Não tem caminho que une C4 e C1. Não tem arestas, nem passeio, tem nada. C1 está fora de cogitação de se encontrar com C4. C4 é outra parte. Então, esse grafo aqui, por exemplo, ele é desconexo. Não conexo, tá? Por causa do C4. Professor, e se eu unir C4 aqui, por exemplo, ao C3? Pronto, vira conexo. Todos os vértices estão ligados por um caminho. Outro conceito interessante é o conceito de grau. Deixa eu andar um pouco mais rápido. Grau é exatamente a quantidade de arestas que incidem em um vértice. Então, por exemplo, esse aqui. Quantos graus tem? Esse daqui. Esse aqui tem 3, porque tem 3 arestas que estão incidindo sobre ele. Ó, tá? Esse outro aqui tem 1 grau, porque tem uma aresta incidindo sobre ele. Esse aqui tem outro. Tem 1 grau. Esse aqui tem outro. Tá? Se eu puxo aqui uma outra aresta, por exemplo, aqui deixa de ter 1 e passa a ter grau 2, porque tem 2 arestas incidindo sobre ele. E aqui passa a ter grau 1. Tá? Então, grau de um vértice é exatamente a quantidade de arestas que estão em cima dele, saindo dele, chegando nele. E isso é grau. A gente tem a noção de subgrafo, que é o quê? Você tem um grafo, fazendo a parte que eu separei de rascunho. Você tem um grafo aqui, tá, extremamente assim, por exemplo. Isso é um grafo, conjunto de vértices e arestas. Se você separar dele, tá, a definição de subgrafo, se você separar dele, por exemplo, essa partezinha aqui, pego aqui, copio, colo aqui, essa parte aqui é chamada de subgrafo de G, se esse aqui for G, tá?
Esse é o grafo G, por exemplo. Todo ele, viu? Todo ele. Vou nem botar em cima, não. Vou botar aqui em cima. Esse aqui é o grafo G. Esse aqui eu posso chamar de H, por exemplo. É um subgrafo de G, porque os vértices e as arestas de H estão contidas em G. Esse aqui também, eu posso pintar assim, por exemplo. Ó. Esse aqui é um subgrafo de G. Ó. H é um subgrafo de G. Estão vendo? Por quê? Porque os vértices e as arestas estão contidas em G. Essa é a definição subgrafo. Tá? O subgrafo mais importante para a gente é o que a gente vai chamar de componente. Sabe o que é? Lembra que eu disse que nem todo grafo você pode unir um vértice a qualquer outro? Esse grafo aqui, por exemplo, né, noção de desconexo, o ponto G, o vértice G, não é conectado a nenhum outro. Tá? Se você pegar todos os vértices, por exemplo, que estão unidos a C1 por um caminho, né, seria qual? Seria exatamente esse triângulozinho aqui, né? É o vértice C2 e o vértice C3. Né? Esse grafo aí de amarelo, que eu vou pôr aqui laranja, ó, esse daqui, ó, é um subgrafo, né, em que todos os vértices estão unidos a C1 por um caminho, pessoal. A gente vai chamar esse subgrafo de componente conexa que contém C1. É isso, ela é componente conexa? Ela é conexa, esse grafo aqui, ó. Só o triângulozinho, que eu vou chamar de H, subgrafo, é conexo. Tá? Por quê? Porque todos os vértices de H, não de G+, não tem o C4, estão conectados por um caminho. Ponto. Chamar de componente conexa. Vou deixar aqui esse Hzinho que ficou legal. Então, tem grafos que você separa em componentes conexas, né? Você pega um grafo grandão, você pega todos os pontos, os vértices que são unidos a U, por exemplo, um caminho, separa, isso é uma componente conexa. Você pode olhar outra parte, um vértice que sobrou, por exemplo, você une com todos os vértices conectados a um caminho, separa outra componente conexa, pega o outro, sabe? Você vai separando em componentes conexas o grafo. Isso a gente vai usar bastante. E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, e aí, onde eu uso isso, né? Porque até agora a gente está discutindo sobre mapas e o que tem a ver com grafos. É simples. Relativamente simples. A ideia é você pegar um mapa político, por exemplo, depois a gente vai generalizar, mapa do Brasil, você se faz a pergunta que a gente deu o pontapé para essa palestra, e você tem agora uma propriedade que vai formar as arestas do seu grafo. Você pode chamar os elementos os estados, tá? Cada estado aqui, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, cada estadinho desse você coloca um vértice, não vou pôr todos, óbvio, né? E aí qual a propriedade que vai unir os vértices, que vai formar as arestas? A propriedade de regiões limítrofes. Estados que são limítrofes, você vai separá-los como arestas. Tá? Então, esse ponto aqui, Amazonas com Roraima, você tem uma aresta. Por quê? Porque eles fazem fronteira. Eu não vou considerar fronteira um ponto, viu? Por exemplo, se você tem assim um gráfico, uma região assim, né? Tá? Assim. Um pontinho. Essa região 1 não faz fronteira com 2. Fronteira tem que ter uma faixinha, né? Uma região um pouco maior do que um ponto só. Um ponto não é fronteira. Você poderia pintar aqui de preto e aqui de preto também, tá? Beleza? Por exemplo, aqui. Então, regiões limítrofes. Aqui faz fronteira, por exemplo. Ó. Esse aqui faz fronteira, tem uma faixazinha aqui, enquanto essa aqui não tem fronteira. Tá? É um pontinho, né? Então, não uno os dois. Esse aqui eu uno. Tá vendo? Vou formando um grafo, ó. Planar. O mapa é planar. Tá bom? Faz fronteira, faz fronteira, faz fronteira. E aí eu começo a, então, construir o grafo que representa, dentro dessas propriedades, o mapa do Brasil. Então, a pergunta agora, lá de coloração de mapas, ela se torna uma pergunta de coloração de vértices. Porque cada vértice é um estado.
nesse problema de pintar o Brasil. Tá? E arestas são estados que fazem fronteiras. Tá? Então você tem um problema de coloração de vértices. Então, o problema em que estados limítrofes não possuam a mesma cor é equivalente ao problema de pintar um grafo, esse grafo que está na tela, em que vértices adjacentes, que incidem a mesma aresta, não são pintados da mesma cor. É igual, equivalente, não tem nenhuma diferença. Se você resolve um problema, você resolve o outro e vice-versa. Tá? E aí, então, a gente transforma o problema na teoria dos grafos. E mais, esse conceito aqui, de traduzir um mapa num grafo, ele generaliza a noção de mapa para a gente. Agora a gente não precisa lidar com mapa político mais. Tá? Mapa de país, de continente, de município. A gente generaliza o conceito de mapa e fala, olha, mapa para a gente vai ser uma região que é dividida em sub-regiões. Essas sub-regiões possuem fronteiras. Qualquer figura nessas condições, a gente vai chamar de mapa agora. No trabalho da Sara, a gente faz essa observação. Essa figura que está na tela de vocês, essa ameba, ela é um mapa, tá? Mesmo que não seja um mapa político. No nosso contexto, ela é um mapa. O mapa do Brasil é um mapa também. Tá bom? Aqui, por exemplo, eu poderia traduzir o problema de pintar essa ameba aqui com o problema da teoria dos grafos, ó. Fronteira, faz fronteira, faz fronteira, faz fronteira, tá? Faz fronteira. Esse aqui não faz fronteira com esse, ó, só um ponto, não faz fronteira, mas faz com esse faz com esse aqui faz com esse. Tá aí um grafo, poderia apagar o que está definindo. Aquela figura que estava aqui é essa figura que está aí na teoria dos grafos. E pintar os vértices naquela condição de fronteiras é o mesmo que pintar a figura, essa figura inicial. Tá? Não tem nenhum problema, não tem nenhuma diferença entre os dois. E aí, por exemplo, essa figura que a gente achou no Wikipedia, vocês não podem procurar lá, porque vocês vão ver a resposta, é uma figura, é um mapa para a gente, porque é uma região maior dividida em sub-regiões. Tá? E aí o desafio que eu deixo para vocês, tirem print screen aí, ou no celular, tá? É vocês pintarem utilizando 3 cores. Se vocês conseguirem, show de bola. Agora, se vocês acham que não é possível, provar que não pode, dentro daquelas condições, né? Figuras que fazem fronteira, regiões com fronteira não têm a mesma cor. Tá? E a gente coloca, isso discute o porquê que não pode ser, olha eu dando a resposta, por que não pode ser pintado com 3 cores, né? O que impede isso? Tá? E depois a pergunta que não quer calar, que é a pergunta inicial, com quantas cores, né, qual a quantidade mínima para vocês pintarem dentro dessa condição de fronteira. Ok? E aí a gente vai chamar, então, os grafos que podem ser coloridos com K cores, a gente vai chamar de K colorizável. Tá aqui, ó. Então, por exemplo, o Brasil pode ser pintado, esse mapa aqui, sem o Distrito Federal, com 26 cores. Né? Você coloca 26 cores e pinta cada estadinho ali, tranquilo, com uma cor, sem nenhum problema. Então, o mapa do Brasil é 26 colorizável. Tá? Essa figura aqui, eu nem sei, tem que ver, mas eu acho que ela é 2 colorizável. Talvez sim, né? 2 colorizável. Né? Não tem nenhum problema aí de... Ah, não, aqui, né? 3 colorizável com certeza. Tá? Por causa dessa região aqui que faz fronteira dupla, né? Ó. Essa aqui faz fronteira dupla, tá vendo? Tem que ter 2 cores distintas aí. Então, ela 3 colorizável, essa figura aqui. Tá? Por quê? Porque eu posso pintá-la, dentro dessa condição de fronteira, com 3 cores. A pergunta é essa daqui. Essa figura louca. Tá? Se você conseguir pintar essa figura com 4 cores, e se eu desse uma ainda mais complexa?
E se eu desse extremamente complexo, por exemplo, isso aqui seria uma região. Pensa que eu faço isso, ó. Pensa que está pegando embaixo, tá? Que são sub-regiões, ó. Uma criança veio, rabiscou e formou uma nova imagem. E aí, essa aí, com quantas cores você pintaria essa figura louca? Tá? Tem um teorema que generaliza qualquer mapa? Tem, é o que a gente vai discutir. A gente está discutindo hoje. Então, um grafo K-colorizável, ele é um grafo que pode ser pintado colorido nessas condições, fronteira com K cores. E aí vem o número mais importante para a gente, pessoal. É o número chamado de Qi de G. Se você tem um grafo G, tá? O grafo é finito, os vértices são finitos, e você está se perguntando sobre pintar os vértices. Ok? Pintar os vértices na condição de fronteira. Ou qualquer condição. A quantidade mínima de cores a gente vai chamar de QG. Tá? QG. Se lê assim. Essa é a quantidade mínima que torna o grafo Qi de G colorizável. Ok? Lembrem-se que Qi de G, então, não apenas torna o grafo colorizável, como é a quantidade mínima para isso. Não tem uma quantidade menor para fazer com que o grafo seja colorido nessa condição de fronteira. Vou chamar de Qi de G. Uma questão que eu discuti com a Sara no TCC dela, e aí já entra um pouco da análise, do princípio da boa ordem, que é por que Qi de G existe, né? Por que esse número sempre existe? Ou seja, sempre tem um número mínimo de cores para você pintar um grafo ou um mapa qualquer, na condição de fronteira. Isso usa o princípio da boa ordem, não vou discutir aqui, eu ia discutir, mas estou vendo que o tempo está passando rápido. Sempre existe, tá? Sempre existe a quantidade mínima, porque se você tem N vértices, todo grafo com N vértices, ele é N colorizável, basta você escolher N cores distintas. Ponto. Então, o conjunto formado pela quantidade de cores, pelos N's naturais, né? Quantidade de cores que você pode pintar o grafo, ele é não vazio, já tem um N lá dentro. Né? E a gente sabe que todo conjunto contido nos inteiros, nos naturais, né? Contido nos naturais, não vazio, ele possui um menor elemento. Esse menor elemento é esse carinha aqui. Então, esse aqui eu usei o princípio da boa ordem. A gente discute isso num parágrafo só, a gente nem entra em muitos detalhes, viu? Não tem. Pronto, o teorema principal. Adriano cantou a pedra no início, o teorema das 4 cores. O TCC da Sara, ele é focado no teorema das 5 cores. Tá? A gente fala que se você tem um grafo planar, o Qi de G, a quantidade mínima para você pintar o grafo é menor ou igual que 5. Todos, professor, todos. Ah, professor, inclusive essa daqui? Inclusive essa daqui. Inclusive o mapa do Brasil, inclusive o mapa do Brasil. Inclusive qualquer figura que eu fizer isso daqui, inclusive qualquer figura que você faça isso. Tá? É um resultado, pelo menos para mim, surpreendente. Eu não esperaria que fosse verdadeiro, tá? E no final eu vou falar sobre o teorema das 4 cores, mais como curiosidade. Esse resultado de 5 cores é ainda mais, ele é ainda mais generalizado. Você pode pintar com 4 cores apenas. Todas as figuras você consegue pintar com 4 cores. Esse é o teorema principal que a gente prova. Para falar sobre ele, eu vou só... Está terminando, viu, pessoal? É questão rápida agora, só para a gente analisar. Eu vou falar sobre faces de um grafo e vou falar sobre a relação entre vértices, arestas e faces. Tá? Talvez eu pule algumas demonstrações que eu iria fazer para passar para a demonstração completa. Teorema. A demonstração eu quero fazer do teorema. Ó, a Sara Miranda está aí, ó, a Sara Miranda Barbosa. Então, o que são faces de um grafo, né? São regiões fechadas por arestas, tá? Então, você tem um grafo assim.
Deixa eu deixar no vermelho mesmo. Você tem um gráfico, não necessariamente... eu vou botar... Deixa eu fazer conexo primeiro. Assim. Desse jeito. Aqui vem para cá. Tá? E assim. Deixa eu fazer aqui. Tá. Então, são regiões fechadas por arestas. Tá? Fechada por arestas, semelhante a faces de polígonos. E a gente define isso daqui, fechada por aresta, como uma face. Uma face. Aqui, fechada por aresta, duas faces. Tá? A título, para o teorema de Euler, que eu vou falar daqui a pouco, que vale para os poliedros convexos, para valer aqui também na teoria dos grafos, eu vou chamar a parte externa do grafo de uma face. Ou seja, isso aqui tudo é uma face. Tá? Então, esse grafo que eu desenhei agora, ele tem 3 faces. Uma, 2, e a terceira que é a face externa. Esse grafo aqui, ó, o triângulo, ele tem 2 faces, uma e a face externa. Ah, professor, tem que considerar essa face externa? Não, não tem que considerar. A gente só considera para o teorema de Euler, que eu vou falar daqui a pouco, ser escrito da mesma forma que é lá nos poliedros convexos, que relaciona vértices, arestas e faces. Tá? Lá não tem face externa. Aqui tem para ficar igualzinho, bonitinho. Foi Euler que desenvolveu. Quem sou eu para tirar essas definições aí, como Euler, né? Então a gente considera, tá? Então aqui tem 3 faces e aqui tem 2 faces. Tá? Esses grafos aí. Aí que eu deixei um espaço maior. E aí vem o teorema de Euler que eu estou falando para vocês. O teorema de Euler fala o seguinte, né? Se você pegar um grafo planar conexo, sem partes soltas, né? Todos os vértices são conectados por caminhos. Essa conexidade aqui é importante, tá? Tirar ela, o teorema não é válido. Ela é uma condição necessária. Tá? V vai ser o número de vértices, A vai ser o número de arestas e F vai ser o número de faces desse grafo planar conexo. Faces, considerando a face externa. Tá? F, considerando a face externa. Então, vale o teorema de Euler lá de poliedros convexos. Não sei se vocês já estudaram. Tem dissertações do Prof. Mate sobre ele, bem legais, prova tudo, define tudo. Eu achei aqui na internet. Posso passar para vocês. O Prof. Mate, ele libera as dissertações, né, para você baixar gratuitamente. Então, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, considerando a face externa, é igual a 2. Para qualquer grafo planar conexo. Bom, a demonstração está nesses 6 aqui, nessa dissertação. Tá? Dissertação de mestrado, o FRJ aí. Só baixar. Júnior Almeida, né? Ah, tá. Isso para falar para vocês, olha, se vocês fizerem a contagem lá no grafo do Brasil, aqui eu demorei muito, eu e a Sara demoramos muito para contar, a gente ia se perdendo, teve que tirar print, ia anotando na canetinha, contar as arestas, voltar, né? Mas se você vier aqui nesse grafo, é um grafo conexo, óbvio, né? Você consegue sair de um ponto qualquer e chegar no outro, tá? Em outro qualquer. Aí vale o teorema de Euler. 26 menos 48 mais 24 é igual a 2. Sempre. Não só no Brasil, mas em qualquer outro grafo planar conexo. Uma observação interessante que eu preciso fazer com vocês, para a gente passar para as demonstrações, é que quando você tem uma face, ó, aqui, ó, 1, 2... e a face externa de um grafo planar conexo, esse daí. Então, tem que valer o teorema de Euler. De fato, vale. Cada face cada face que você tem constituída, né, que é construída pelas arestas fechadas, cada face que você tiver, conta quantas arestas tem, ó. Uma que define a face 1. Isso aqui não define, tá? Essa aqui não define. Essa aqui tá ali soltinha, deixa ela ali. Então, 3 arestas definem a face 1.
elas se fecham e definem a face 1. Quantas definem a face 2? Vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 arestas definem a face 2. Quantas arestas definem a face 3, a face externa? Vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas definem a face que está do lado de fora, a face externa. Olha para todas as arestas que nós contamos. Todas elas foram contadas 2 vezes. Exceto essa aqui, mas eu quero dizer que o número de faces, se você multiplicar o número de faces por 3, a gente vai usar isso. Sempre é menor ou igual que o dobro das arestas. Isso aqui acrescenta ainda nessa discussão. Esse exemplo é só lúdico, a gente traz também lá, na conversa, né? A Sara traz muito bem feito no trabalho dela. Então, se você tem uma face, é definida por pelo menos 3 arestas. Aí vai outra face, 2, outras 3 arestas. Então, cada face que você fizer, se você for olhar para todas elas, você contou elas duplamente, né? 2 vezes, como a gente fez nesse exemplo. Tá? Então, a gente usa esse resultado aqui, 3 vezes o número de faces, porque pelo menos 3 arestas constituem uma face. Pode ser que você tenha mais arestas, né, que é esse caso, 5 arestas, mas pelo menos 3 para constituir uma face. E aí você conta 2 vezes as arestas. Tá? Eu ia provar, mas não vou porque o tempo está corrido. E aí você usa o teorema de Euler para provar essa desigualdade aqui. Que todo grafo planar conexo, o número de arestas é menor ou igual que 3 vezes o número de vértices menos 6. Eu deixei esse espaço aqui, fica como exercício. Esse lema aqui é importante também. Ele usa o lema anterior e fala que em todo grafo planar você tem um vértice com grau menor ou igual que 5, pessoal. Todo grafo que você desenhar planar, você tem um vértice que tem grau menor ou igual que 5. Tá? Lembra o que é grau? Grau é quantas arestas saem dele, ou incidem nele, tanto faz. Todo grafo planar tem um vérticezinho que saem dele, no máximo 5 arestas. Pode tentar desenhar aí à vontade, viu? Você sempre vai desenhar um grafo que tem um vértice dele que você não colocou mais do que 5 arestas. Tá? E aí, para demonstrar isso, é por contradição, você supõe que todos eles sejam maiores do que 6, todos os vértices, todos os graus, né, sejam maiores do que 6 para todo vértice, e usa o lema anterior para conseguir um absurdo. Okay? Não vou fazer os detalhes. Então, vamos lembrar, esse aqui é o mais importante. Todo grafo tem um vértice que tem grau menor ou igual que 5. Okay? Eu vou utilizar essa demonstração para provar o nosso teorema das 5 cores, tão esperados aí. Eu fiz a introdução em 1h15. Tá bom, agora eu demonstro em 5, 7 minutos e termino com o museu rapidamente também. A prova é feita por indução, tá? Uma quantidade de vértices do grafo. Você pega um grafo G, tá? Se G tem N vértices, 3 vértices, perdão, 5 vértices, óbvio que você consegue pintar com 5 cores, basta escolher as 5 cores distintas. Preto, amarelo, azul, vermelho, verde. Pronto, aí você pinta cada vértice com uma delas, 5 colorizados, no máximo 5, o teorema vale para todos esses grafos que possuam 5 vértices. A questão é agora, e se o grafo tiver mais de 5? A gente usa indução. Por exemplo, se tiver 6, indução funciona assim, né? Você fez para 5, e se tiver 6, o que você faz? Aplica esse argumento inteiro. E se for 7, já que vale para o 6, então aplica esse argumento para o 7. E se tiver 8, já que vale para o 7, aplica esse argumento para o 8. Por aí vai. A indução é exatamente assim. Suponha que o teorema seja válido quando tiver N vértices. Todo grafo com N vértices, o teorema é verdadeiro. Você consegue colorir com 5 cores. Com a região, com a condição de fronteira. Então o teorema é válido para N vértices. E aí a gente vai provar o mesmo teorema para N mais 1. A
A gente vai fazer recorrência com N para provar para N mais 1. Assim que funciona a indução. Tá? Então, você supõe que G agora tenha N mais 1 vértices. E a gente vai provar que é válido também para ele. A indução, então, é a hipótese de indução. Qualquer grafo com N vértices, você pode colorir com 5 cores. Tá? Vamos lá, quem é o grafo? Vamos considerar... tudo que eu estou desenhando aqui, a Sara fez muito bem no TCC dela. Tá? Eu copiei lá, só tirei as cores preto que tinha, que ficou desfocado, e redesenhei aí. Mas essa é a figura que a Sara fez como explicação didática, né, ilustrativa, para tentar passar cada argumento usado. Viu? Vamos lá, vamos usar esse lema aqui. Ó. Esse lema, o que ele fala? Ele fala que todo grafo tem um grau menor ou igual a 5. Todos os grafos. Pelo menos um grau. Pelo menos um vértice com grau menor ou igual a 5. Seja ver esse vértice. Esse vértice aqui, ó, eu desenhei. Vou tentar tirar. Eu vou botar aqui uma cor opaca, com opacidade aqui, porque eu não sei que cor. Opa! Eu não sei que cor. Tá, daqui a pouco eu vou falar, mas eu não sei que cor vai ser esse vértice V. Então, a título de ilustração, esse aqui é o grafo da questão que vocês estão vendo aí, grafo G. Nesse grafo G, tem um vértice cujo grau é menor ou igual que 5. Ele aqui, ó, nesse caso eu botei o pior cenário, ó, 1 aresta, 2, 3, 4, 5. Né? O grau de V, nesse caso aí, do vértice V, é exatamente 5, tá? Mas existe um vértice cujo grau é menor ou igual que 5, pelo lema. O que a gente faz agora? Hipótese de indução. Qual é a hipótese? Vale para qualquer grafo com N vértices. Aí eu faço assim, ó. Eu vou considerar esse grafo aqui, ó. O grafo formado G', e você retira o vértice V. Qual é o grafo, então? O grafo é esse daqui, que eu vou escrever para vocês. Ó, ele faz isso, ó. Vem, tá? Ele vem, corta. Esse é o grafo G', tá vendo? Retiro o vértice V, tá? Não tem o vértice V. Pronto. O grafo amarelo é o grafo G'. Okay? Quantos vértices tem o grafo G'? Um vértice a menos do que o grafo G, porque foi exatamente de G, retirado de G, um vértice só. Como o G tinha N mais 1, opa, G' tem N vértices. G' tem N vértices. Qual a hipótese de indução? Eu posso aplicar esse teorema para G'. Qual é o teorema? G' é 5 colorizável, pessoal. A questão, então, que surge, que fica, é como colorir o vértice V na condição de fronteira. Porque o próprio G' já tem 5 cores que pintam todo G' na condição de fronteira. Só que G' não é G, tem o V lá, o vértice V que eu retirei. O que eu tenho que fazer para pintar o vértice V adequadamente nessa condição? Eu faço o seguinte, vamos fazer por alguns casos. Ó. Quando o vértice V, o grau é menor ou igual que 4, quando o grau é menor ou igual que 4, fica fácil resolver. Por quê? Porque se aqui for preto, aqui vermelho, vou tirar até isso aqui, né? Aqui amarelo, laranja, por exemplo, e aqui a roxo, eu tenho 5 cores, eu vou lá, escolho a quinta e pinto o V. Concordam? Se só 4 arestas, no máximo 4, poderia ser 3, 2, 1, mas se 4 arestas, no pior cenário possível, 4 arestas incidem no vértice V, como eu tenho 5 cores, sobra uma cor. Eu vou lá e pinto com essa cor o vértice V e finalizou. Acabou a prova para esse caso. Então, todo grafo cujo V, aquele é menor ou igual que 4, eu consigo pintar, porque sobra uma cor, eu vou lá e pinto com ela. A questão fica no caso 2. E se o grau for exatamente 5?
Aí que surge o argumento, na minha opinião, mais belo dessa demonstração, tá? Que é você renomeia no sentido horário, tá? Da direita para a esquerda, se os vértices estiverem um embaixo do outro, de cima para baixo. Tanto faz. Então, é ou de cima para baixo ou da direita para a esquerda. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ok? Organizados no sentido horário. Então, aí vem novamente a pergunta. Se você pintou esses 5 vértices com 4 cores, sobra uma, você vai lá e pinta verde. Então, o pior cenário é quando todos estão pintados com cores distintas. Aí agora não tem cor para ver. A gente vai ter que fazer uma mudança, uma permutação de cores nos vértices adjacentes a V, de tal maneira que sobre uma cor para eu pintar V com ela. Porque senão, como é que a gente vai botar? Não tem? Das 5 cores que você colocar aqui, ó, em V, todas vão contra a condição de fronteira. O que a gente faz agora, pessoal? Olha, presta bastante atenção, está terminando. A gente faz o seguinte. Você chama aqui a cor 1, eu chamei de preto, tá até aqui, ó, certinho já, ó. Cor 2 desse verde, não sei, verde musgo, cor 3 amarelo, cor 4 roxo, cor 5 vermelha. Nessa ordem, tá? Nessa ordem. Aí a gente vai pegar agora, dentro do grafo, aí eu fiz até um formatozinho aqui, todos os vértices que têm a cor 1 e 3, preto e roxo. Aqui eu desenhei um formato, tá? Olha. Tira daqui de G', de G, ó, todos os pontos que tem a cor preta, nesse caso aqui, preto e amarelo. Tá? Falei roxo, mas é amarelo. Tira aí, ó, amarelo tá aqui, tô tirando, tá vendo? Ó? Esse pretinho vem para cá, ó. Exclui o resto. Chama esse subgrafo de H13. Esse subgrafo, ele é retirado de G por todos os vértices que tem preto e amarelo. Todos. Mesmo que fiquem em pedaços soltos, tá? Desconexos. Chama de H13 esse subgrafo. Novos casos. Primeiro, se o 3 e o 1 estiverem em componentes conexas diferentes, que é exatamente esse caso, ó, não tem como chegar de U3 para 1 por um caminho, não tem como. Eles estão desconectados, né, por caminhos. Aí fica simples, pessoal. Sabe o que vocês fazem? A gente pega, só colocar em U3 a cor preta, ó. Eu venho aqui e pinto de preto. Tá? Eu venho aqui e pinto de preto, ó, vocês estão vendo aí, né? Pinto de preto, e a cor amarela que estava em U3, eu venho e pinto o vértice V, e o teorema está demonstrado para esse caso. Eu faço uma permutação de cores. Tá? Então, se eles estiverem em componentes distintas, eu faço o que eu falei, troco a cor 3, boto a cor 1, não vai atrapalhar essa ordem, porque eles não estão na mesma componente conexa, não tem caminho que une para ele. E aí o teorema está demonstrado. A questão é, e se eles... aqui já fiz a permutação, né? Poderia colocar aqui amarelo. No lugar do preto eu boto amarelo. No lugar do amarelo eu boto preto. E no lugar do preto eu boto amarelo. Aí sobraria a cor preta, nesse caso eu pintaria o vértice V aqui. E show de bola para esse caso. A questão maior fica, e se os dois estiverem na mesma componente conexa? Por exemplo, se tiver esse cenário aqui, ó. Vocês perceberam? Lembra que o V está aqui, né? Ó. Tem o 2 aqui, 4 e o 5, né? O V está por aqui, tá? Agora o 3 e o 1, ó, eles estão conectados por um caminho aqui, o caminho aqui. Tá bom? Então, eu não posso aplicar o argumento de permutação, porque não vai mudar nada. Se eu mudo o preto para amarelo, qual a diferença do preto para amarelo para esse cenário, que eu tenho que escolher uma cor? Tanto faz a cor. Tá? E aí a gente pula agora para outros 2 vértices e a gente faz o mesmo argumento. Quem seria o H24 aqui, ó? Vou pegar. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui e vou fazer junto com vocês, hein? Copiar. Vou apagar esse fazer aqui que eu deixei. Tá terminando, pessoal. 3 minutos, hein? 5 minutos.
Quem seria o H24? Fazer a mesma coisa, você separa o vértice o 2 e o 4, pega essas cores, o 2, que é esse verde musgo, com o 4, que é roxo, e vou pegar dentro do grafo G todos que possuam, os vértices que possuem essas cores. Tá? Tá bem aqui já, né? Ó, esse aqui não é, vou apagar, esse aqui também não é. Tá? Ó, esse aqui não é, apago. Roxo e verde, tá? Roxo, esse verdinho aí, ó. Roxo. Pronto. Esse é o grafo. Tá até aqui, ó, já. H24, tá vendo? Construímos o subgrafo H24. E aí eu faço novamente a pergunta. Se o U4 e o 2 não estiverem na mesma componente conexa, eu venho e mudo a cor, pessoal. Venho no 4 aqui, ó, mudo a cor dele de roxo para esse verde aí, e sobra a cor roxa para eu pintar o vértice V. E para esse teorema, para esse caso, o teorema está demonstrado. Vem aqui, pinto o roxo, e acabou, não vai ter nenhum problema. Tá? A questão maior é quando isso não ocorre. Quando eles estão na mesma componente conexa. Então a permutação, ó, não ocorre, não adianta, porque permutar roxo e verde, qual a diferença do problema que a gente tem? E aí vem o caso que a gente está, que é o absurdo. Suponha que o 2 e o 4 estejam na mesma componente conexa, e suponha que o 1 e o 3, o primeiro caso, estejam também na mesma componente conexa. A gente está nessa situação que está posta para vocês no quadro. Aí você tem um pontinho V aqui, que você não sabe a cor, não sei a cor, tá? Eu quero pintar esse ponto. Mas olha o que acontece. Se você tiver o vértice V, vou botar de preto aqui, ele é conectado por um caminho, tá? Deixa eu pôr de qual cor aqui, vermelhão. Ó, o 1 incide sobre ele, por definição do 1. Só que o 1 está na mesma componente do 2, então do 3. Então ele tem um caminho que une ao 3, só que o 3 também está conectado a V. Então isso forma uma região fechada, é uma face. O 2, como a gente construiu de forma horária, o 2 está dentro dessa região. Não pode estar fora, porque senão o 3 seria o 2, né? E o 2 também tem essa mesma situação. Ele é um vértice adjacente a V. Ele está conectado com o 4 por um caminho, na mesma componente conexa. E o 4 incide também em V. Conclusão. Você sai de uma região interna, aqui, e passa para um ponto externo, o 4, da externa região, aqui. Com toda certeza, esses caminhos se tocam, deixa eu botar de outra cor, em um ponto, esse aqui. Em um ponto, as arestas se tocam em um ponto. Isso é um absurdo porque nós estamos falando de grafos planares. Essa é a contradição. Então, esse cenário não ocorre. Então, é só você voltar em um daqueles cenários que a gente supôs que não ocorre por contradição, de fato eles ocorrem. Portanto, você pode sempre pintar qualquer grafo com pelo menos 5 cores, pessoal. Eu queria falar um pouquinho para vigiar o museu, tá? Só para a gente finalizar. O teorema do museu é simples, tá? Você tem um museu com N paredes, N sobre 3 guardas, esse quase um colchetezinho, né, é o que a gente chama de maior inteiro, que é o maior inteiro menor ou igual que N sobre 3. Então, por exemplo, se N for 8, 8 sobre 3 dá 2, alguma coisa, né? Então, 8 sobre 3, esse colchetezinho é 2, tá? Então, se você tiver um museu com N paredes, todo meio torto, não importa, você precisa de 2 vigias para guardar o museu naquelas condições que eu falei para vocês. A demonstração disso, ela é relativamente simples. Eu peguei todos os desenhos do TCC da Sara. Esse é o livro que eu falei para vocês, tá? The Proofs of the Book. Ele explica o que é The Book lá, o que é o livro. E para demonstrá-lo, a gente faz uma triangulação, a gente supôs verdadeira, a gente coloca onde está demonstrado essa triangulação,
que é dada assim, né? Triangulação é um processo de decomposição de um polígono em triângulos por um conjunto de diagonais. Você parte dos vértices para outros vértices, tá? Que não se interceptam. Então, todo polígono fechado, você, com N lados, você pode fazer N-3 diagonais dele. Um teorema, está provado, a gente referencia. E aí você faz a triangulação, e olha que legal, você consegue, por conta dessa triangulação, você consegue pintar esse grafo com, no mínimo, 3 cores. Tá? É o mínimo possível para você pintar esse grafo que você está vendo aí na tela, a demonstração por indução. E aí, uma vez que todos esse grafo, né, esses vértices são pintados com só 3 cores, aí fica simples. Por quê? Porque, com toda certeza, como você tem como você tem N paredes, né, e sempre são 3 cores, uma cor tem que aparecer N sobre 3 vezes, pelo menos, menor ou igual, como número inteiro. Porque se todas as cores fossem maiores, o grafo teria mais de N cores. N sobre 3, mais N sobre 3, mais N sobre 3, daria N. Então tem uma cor que tem N sobre 3 no máximo. Pega essa cor. Como todo triângulo tem ela, você coloca um vigia em cada vértice. Aqui que eu botei como olhinho, ó. Então, esses olhinhos aí, representando o vigia, conseguem vigiar esse museu com 12 cores aí. 12 paredes, perdão. Tá. Ah, mas todas as cores têm a mesma quantidade. Nessa figura, né, você pode desenhar outras que não seja nesse formato. Todas têm 4 aqui, né? Tô certo, né? Isso. E aí a curiosidade que o Adriano falou é que você não precisa de 5 cores, está falando demais. Na verdade, tem um teorema das 4 cores, muito mais elaborado do que esse. A gente traz como curiosidade no TCC. Você consegue pintar todos os mapas com 4 cores, no mínimo. Perdão, no máximo. Tá? 4 cores no máximo. Fica aí para quem quiser fazer o TCC. E você pode fazer isso aqui com 4... ele é 4 colorizável, essa figura que eu deixei para vocês. Mais do que isso, o número mínimo são 4 cores, não tem como ser 3, por conta dessa partezinha aqui. A gente destaca isso no trabalho. Essas fronteiras aqui, tá? Você tem um impedimento de ser 3 cores. Então, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade, um obrigado aí em forma de grafo para vocês. Valeu mesmo. Devem estar com fome, né? Eu comi antes, hein? Sabia que ia passar um pouquinho. Fiquem à vontade, viu? Professora Renata. Muito obrigada, professor José Carlos. Excelente palestra. Muito curioso, né? O título, por si só, já traz curiosidade e tem toda essa teoria de grafos, né? Por trás disso. Então, é bem interessante. E muito obrigada pela palestra. E agora eu abro para perguntas, comentários. A gente ainda tem um tempinho aí. Então, quem tiver perguntas ao professor José Carlos, comentário. Vários parabéns aí no chat. Então, a galera parabenizando o professor. O Marcos falou sobre constelação, né? Marcos, sim, aqueles pontinhos que unem, né? Eu nunca vi nada a respeito como aplicação na astronomia, né? Mas eu não duvidaria que tenha, tá? Não duvido que tenha. Professor Adriano? Ok, então foi com... Não vi ninguém levantou a mão, né? Tem perguntas, mas o Zé Carlos já deixou o desafio aí para o final, né? Então deve sair alguém aqui curioso aí, mas que história é essa do Teorema das 4 cores, né? Eu acho interessante, Zé Carlos, esse trabalho. Deixa eu baixar a mãozinha aqui que eu levantei de novo.
Eu tive conhecimento do teorema das 4 cores, mas não foi, na época eu não estudei a fundo, né? A explicação, por exemplo, a partir da teoria dos grafos, mas foi na graduação mesmo. Acho que a graduação é aquele espaço que você se depara com essas coisas que chamam a atenção, né? Não é só curiosidade, mas a curiosidade atiça você a buscar estudar sobre aquilo. E eu lembro que esse contato que eu tive com o teorema das 4 cores, falando de algumas experiências assim, olha, como é que a gente pode levar isso daí, né, para a educação básica, né? É possível, né? Porque aí o professor José Carlos apresentou uma teoria, será que dá para trabalhar isso lá na educação básica? Essa teoria dos grafos, né? É mais complexa. O que é possível? E eu lembro que na graduação, né, numa das atividades de estágio, né, na época, que a gente considerava como estágio, eu levei esse trabalho, né, do teorema das 4 cores, com os mapinhas do Brasil, para um trabalho com os detentos que a gente chamava da FEBEM, né, hoje é a Casa Escola, né, que chama, mas na época chamava FEBEM, lá na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. E trabalhei também. Você vê que quando você propõe isso para os alunos, olha, pintar um mapa e dar essas, né, você coloca essas condições, esses desafios, o quanto que eles ficam instigados com isso, né? E um pinta lá com 7, outro com 5, e aí você vai trazendo isso e provocando. E com professores também lá da rede, né, uma experiência que eu tive lá também, professores de matemática, educação física, a gente fez uma formação, né? Na época, o professor Pedro Paulo Scandius, ele colocou a gente dentro de uma formação também, e eu levei esse teorema. E eles ficaram assim, mas como pode isso, né? Como é possível? Então, eu acho interessante essas questões da matemática, como você falou, é aquilo que você consegue produzir, aquilo que desafia, não alguma coisa que vem pronta, que você simplesmente um exercício que você já sabe que aplicar. Você tem uma situação, problema que você inventa, né, como o Dave fala, ou que você inventa, ou que ele é apresentado, e você vai buscar soluções que você nem imagina, que matemática que você vai utilizar, se é uma matemática mais básica, se é um modelo simples, né, que você utiliza lá mesmo funções e você tem o seu modelo, né, funções simples, né, ou funções mais complexas, ou outra teoria matemática, né, que já entra num campo mais de modelagem mesmo, né, modelagem matemática. Eu acho que isso é importante, trazer para os nossos alunos, para os graduandos, que quando você apresenta isso, você pode perguntar, ninguém sabe o que é o teorema de 4 cores, nunca ouviu falar, né? Mesma coisa quando a gente pergunta sobre outras coisas assim, se a pessoa já ouviu falar do material dourado, já ouviu falar do trabalho com Cuisinert, nunca ouviram, porque eles nunca ouviram mesmo, nunca viram isso na educação básica. Eu acho que isso é importante, atiça, como você vem fazendo esse trabalho, atiça essa curiosidade aí para os alunos pesquisarem sobre matemática, e eu acho importante uma outra parte também, que implicações pedagógicas tem isso, como que eu posso fazer esse trabalho na educação básica? Era isso, é só esse comentário e parabéns aí pelo trabalho que vocês nos orientando aí. Obrigado. Né? Já defendeu. Adriano, eu penso muito como eu fui aluno na graduação, como eu era, e tento, por exemplo, levar algumas coisas que me chamavam muito a atenção. É impressionante como que desde 2007 essa coisa vem latejando na minha cabeça, procurando, querendo ler algo a respeito. Aí você vê uma palestra no IMPA, aí você não tem tempo para assistir, ou é muito mais avançado. E quando a Sara aceitou o desafio, né, ela escolheu o capítulo e tudo mais, eu falei, pronto, é agora. E sobre essa parte pedagógica, Adriano, eu estava pensando esses 3, 4 dias atrás, sobre como levar isso, né? Se você pensa em levar, por exemplo, mapas políticos ou outros tipos de figuras para os alunos e ir conversando sobre eles, tenta pintar com 6. Você consegue diminuir? Quem conseguiu com menos, né? Cara, como que você fez com 5? Será que você conseguiria com 4? E ficar discutindo isso sem nada, né, abstrato, teórico, mas tentando passar isso, acho que seria algo bem, bem bacana, como você falou. Eu ia até comentar isso durante, só que falei, não vou entrar
agora, porque o tempo estava correndo muito rápido. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que o Adriano deu 2 horas, se desse 40 minutos, eu não ia falar. Essa questão de você chamar atenção, eu tento sempre fazer isso com os alunos, né? Primeiro, levar aquilo que me chamava atenção para eles, tem funcionado muito bem, e tentar falar um título que faça eles, como a Laís escreveu. Poxa, eu pensei que fosse relacionado à geografia. Simval, quando estava na defesa da Sara, falou, olha, dá para fazer uma interação com o pessoal da geografia que mexe com pintura de mapas, cartografia, não sei o nome. E, poxa, eu achei isso tão legal, assim, sabe, abrindo esse horizonte para a gente. Eu fiquei muito feliz, porque tanto matou a minha curiosidade como matemático mesmo, e a Sara aprendeu muito, apresentou super bem, nota máxima, super elogiada, quanto a gente leva isso para a comunidade como divulgação, né? Olha, algo pedagógico, que você falou agora, algo científico, que dá para pesquisar ainda mais a fundo, o Teorema de 4 cores, né? Outros desafios, quem vai pegar as referências, tem várias aplicações da teoria dos grafos, então a gente abre esse horizonte para os outros alunos, né? E outros professores também que queiram. A minha ideia, no futuro, se tiver oportunidade, é fazer um mini curso mesmo. Sabe, começar desenvolvendo a pergunta, quantas cores, e alguém vai perguntar qual é o mínimo, né? E aí a gente tenta qual seria a construção, estuda ali um pouco da teoria dos grafos, eles fazem, levantam, respondem. 3, 4 dias aí para finalizar um mini curso bacana sobre esse teorema das 5 cores, né? Obrigado, Adriano. Já tem a proposta aí já para a próxima semana acadêmica ou outro projeto, né? Ou um projeto, seria interessante. Mais alguma pergunta, comentário? Eu acho que não tem mais perguntas e comentários. Mais uma vez, professor, muito obrigada. Obrigada pela excelente palestra. E com certeza acho que é uma boa ideia fazer um mini curso, seja na próxima semana acadêmica ou com um projeto, como o próprio professor Adriano falou. Acredito que é bem legal ir trabalhando, né, iniciando aí com a pergunta e trabalhar também a teoria, né, a teoria de grafos. Acho que é bem legal. Então, pessoal, uma boa tarde a todos. E na parte da tarde teremos minicursos e teremos também à noite palestras. Temos também o Ingressmate, né, Adriano? Isso mesmo. Se você quiser falar um pouquinho sobre... Isso à noite. Não, é só complementar mesmo o que você falou. Agora à tarde tem as oficinas, minicursos. Algumas vão dar continuidade, outras são novas oficinas, né? Então está lá na programação. Algumas aí estão durante 2 dias, 3 dias, outras são um dia só. À noite nós temos 2 palestras, né? O professor Temístocles e também a palestra do professor Freud dentro do Ingressmate, que é o encontro dos egressos aí do curso de matemática. Então, todos aí convidados a estar participando aí. E amanhã a gente continua nossa programação o dia todo também, encerrando a noite. Parabéns aí, Zé Carlos. Obrigado aí. Isso aí, gente. Tem bastante coisa ainda, tá? Amanhã a gente tem programação o dia todo e temos a conferência de encerramento, né, Adriano? Com evento cultural. E hoje também nós temos programação aí para o dia todo. Então, pessoal, dê uma olhada na programação no site e aguardo vocês à tarde no minicurso, oficinas, e à noite na palestra do professor Temístocles, e também tem a palestra do professor Freud no Ingressmate. Professor Rogério, professor Raimundo, querem falar alguma coisa? Eu só reforçar, justamente vocês já falaram sobre os minicursos. Ontem, fazendo um levantamento aqui nas frequências, nós tivemos uma participação baixa, né? Tudo bem que eram 4 minicursos, mas somando o quantitativo total, não deu 40 participantes, então reforçar que é extremamente importante a participação de todos nos eventos. Então escolha um minicurso que queira participar, um minicurso oficina. Hoje nós temos 5, né, Adriano, se não me falha a memória, temos 5, então é uma oportunidade ímpar para todos. Tem
praticamente temáticas de todas as áreas que possam envolver a nossa formação, né? Isso, essa Semate não faltou minicurso para ninguém. Tem de Exatamente. todas as tendências aí, né, de temáticas, então tá faltando o pessoal participar mais, é isso? Exatamente. Vamos lá cobrar os colegas também, os que estão participando, cobra os colegas que não estão participando, vamos empolgá-los a estarem presentes virtualmente. É isso. Obrigadão. Tchau, tchau. Até agorinha. Até daqui a pouco. Bom almoço, gente. Pessoal, temos que aproveitar esses momentos. Eu acho que a Semate aí tem bastante atividade. Então, para os nossos alunos aí, vamos aproveitar, professores também da rede. Então, vamos aproveitar os minicursos, oficinas que serão ofertados na parte da tarde. E à noite nós temos aí um encontro com nossos egressos, palestra com o professor Freud, e também tem a palestra, vai ser, infelizmente, coincidiu no mesmo horário, mas também vai ter a palestra do professor Temístocles, ok? Então, aguardo vocês nas próximas atividades. Um bom almoço a todos e até daqui a pouquinho, às 14 horas. Deem uma olhada na programação e escolham, pessoal, escolham lá o minicurso que vocês querem participar, ou oficina. Eu estou participando de um, os minicursos estão... Está bem interessante, então acho que vocês vão gostar bastante, ok? Então vamos entrar e vamos participar. E boa tarde a todos, bom almoço e até daqui a pouquinho. Esse é o site da programação da Semate, tá? Para quem ainda não tem, pode dar uma olhadinha lá nos minicursos e oficinas que serão ofertados agora na parte da tarde. Professora Renata, não esquece de terminar a gravação, viu?